Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva do YouTube, aqui é o Nicolas. Hoje eu vou apresentar para vocês o novo Citroën Ami. Enfim, vocês já tinham visto a versão anterior, foram mais de 200 mil e mais de 1 milhão em algumas redes. Por terem acompanhado minhas aventuras com a primeira versão, fui convidado pela Citroën para o Touquet para poder experimentar essa nova versão reestilizada. Vamos revisar os pequenos detalhes mais uma vez. Passarei novamente as características desse carro. Testaremos quilometragem, velocidade máxima, acelerações, frenagens, rotatórias, etc. Vê como esse carrinho se sai para todo mundo de verdade, realmente, praticamente todo mundo, a partir dos 14 anos até, bem, quando quiser, tendo carteira de motorista ou não. Com certificado de segurança viária, você pode dirigir esse carrinho a partir dos 14 anos. Eu teria sonhado em ter isso quando era jovem. Enfim, nova versão, vou apresentar para vocês, começa agora. Primeiramente, é importante ressaltar que ela virá em duas versões principais. O Citroën Ami, assim, padrão, com as portas, o teto de vidro desse lado, enfim, o Ami. Depois eles lançaram uma versão Buggy. Eu a testei em 2023 e era muito divertida e super legal. Muito mais legal para as regiões onde faz sol e calor, não como aqui no norte da França, né, onde eu confesso que está um pouco frio. Aqui estamos em Le Touquet. E outra coisa, o Citroën Ami é um carro que vende muito aqui no norte da França, é onde ele mais vende. A região norte é bem impressionante. Nos Hauts de France vende muito, mas é encontrado um pouco em todo lugar, né? Na frente de liceus, colégios, etc. E eu acho que isso é ótimo, porque para os pais, coloca as crianças em segurança, para as crianças que tentam convencer os pais. Você fica em segurança e ainda fica quentinho e assim por diante. Isso comparado a uma scooter ou a duas rodas é um pouco mais perigoso. Aqui você está em 4 rodas e quando chove, bem, é isso. Você vai menos vezes ao médico porque vai ficar menos doente. Convide amigos ou, se tiver irmãos, vocês podem se revezar na direção. Enfim, é bem legal e isso te dá boas desculpas. Preciso buscar meu irmão ou irmã. Na verdade, há várias boas ideias para isso. Meu objetivo não é te vender isso, apenas te fazer experimentar. Mas acabou funcionando tão bem que virou uma ótima opção. Mais de 80 mil exemplares já vendidos. Pelo que eu entendi, sim, é um bom carrinho então. Versão padrão, ou versão Buggy, que deixou de ser uma série limitada, já que a primeira versão Buggy era uma série ultra limitada. Não tiveram muitas e era muito divertido. Agora a gente pode escolher, aliás vou mostrar ela para vocês de novo. No final, um pequeno passeio com a versão Buggy. Em termos de dimensões, ela é realmente muito pequena, tem 2,41 m de comprimento, 2,41 m. Não é muita coisa para um carro. 1,39 m de largura por 1,52 m de altura. Mas olha, 1,39 m é realmente, eu posso até abraçar, é realmente muito pequeno. Aliás, eu não especifiquei, mas é um carro 100% elétrico. As baterias ficam sob o assoalho e há um pequeno motor de tração aqui. O carro possui freios a disco e rodas de 14 polegadas. Como você pode ver, aliás, com novas calotas que você pode reconhecer bem aqui, ao fazer o pedido, você recebe um kit de adesivos para colar você mesmo. Por exemplo, isso aqui, que a gente vê aqui também, vai ser você quem vai fazer. Os calotas chegam em uma caixa para você montar, o que acaba sendo uma atividade divertida e bem legal. Você também vai encontrar, por exemplo, todas as caixas dentro desse kit que você mesmo vai montar. Mas, na verdade, sempre acaba sendo uma coisinha legal de fazer. Mas, enfim, tem gente que preferiria que estivesse tudo pronto já na Citroën. E tem outros que dizem, ah não, é legal montar você mesmo também, né? Vocês preferem que a Citroën entregue o carro já pronto quando escolhido no catálogo? Ou preferem terminar vocês mesmos? Os preços começam a partir de 7.190 €. Pacotes de cor, como esse aqui, estão disponíveis. Com o pacote verde tem o pacote amarelo, tem o pacote laranja também, e o mesmo vale para as versões Buggy. Ficaria um pouco mais caro, a 8.390 €, mas também há opções de aluguel interessantes. Em termos de características, um pouco mais técnico, temos uma bateria de 5,4 kWh líquidos, ou seja, 6,3 kWh. Para recarregar, usamos uma tomada padrão, uma tomada de 1,8 kW,
Isso representa 1.800 watts. Quando conectado, consome o equivalente a um pequeno forno elétrico. Quando desconectado da tomada, leva cerca de 4 horas para recarregar completamente a bateria. Nas especificações técnicas, um diâmetro de giro entre meio-fios de 7,20 metros é imbatível. Acho que não existe nenhum carro que faça tão bem a não ser uma bicicleta. Isso é realmente incrível. Mostrarei para vocês em breve. Quanto ao peso, apenas 483 kg e 470 kg para a versão Buggy, que não tem portas inteiras como essa e que não tem essa parte envidraçada sobre a água. Então, ganhamos cerca de 15 kg, o que ainda assim faz uma pequena diferença na relação peso-potência. Velocidade máxima de 45 km por hora. E na sua opinião, quanto tempo a gente leva para ir de 0 a 45 km por hora? Algum palpite? 11 segundos é o suficiente. Vocês verão em breve, vou testar numa estradinha, não de 0 a 100, mas de 0 a 45, sobre a autonomia anunciada. Ela é anunciada para 75 km, de 100% até 0. Se você chegar a 75 km, o carro para e você terá que empurrar. No geral, faremos entre 60 e 65 km, para sempre manter uma pequena reserva de bateria, claro. Bom, na dianteira, essa caixinha evoluiu. Será que você vai reconhecer diretamente as pequenas modificações? As principais modificações são esse para-choque dianteiro e traseiro, já que você sabe que no AMI é simétrico, a frente e a traseira são exatamente iguais em toda essa parte. Assim como os vidros laterais também, esses vidros bem aqui. Eles fizeram de forma que as luzes fossem levantadas, então agora as luzes estão cercadas de preto. E os piscas que desceram bem ali, isso é para dar um visual. E se você olhar bem, na verdade, isso é uma espécie de rosto. Um pouco de cartoon, com os olhos e esse formato de boca aqui que sorri. Eu estou fazendo bem ou não? O novo logo da Citroën que veio se encaixar bem no centro, né? Então um pouco maior do que antes. E o AMI que está diretamente incluído na carroceria, que é realmente moldado diretamente com esse molde. Então, isso a gente encontra aqui, né? Um pequeno limpador de para-brisa bem aqui, com lavador de para-brisa também. Como temos um para-brisa de verdade, as normas também exigem que possamos limpar o para-brisa e a parte envidraçada superior. Isso não mudou nessa versão. O que mais mudou na frente? Bom, é mais ou menos isso. Ainda temos essas partes aqui, reforçando o aspecto das 4 rodas nos 4 cantos. Enfim, o que vocês acham? E vocês preferiam a antiga ou essa aqui? De lado, percebe-se que é extremamente compacta, comportando 2 pessoas dentro, o que continua sendo uma grande vantagem. É realmente muito compacta. Dá para ver as rodas nos 4 cantos, então isso permite aproveitar ao máximo o espaço quando estivermos dentro. Rodas de 14 polegadas e freios a disco na frente e freios a tambor atrás. E aqui, está bem escondido, justamente com essa calota. Bem aqui, temos pneus sem câmara de ar, claro. Não é como uma coisinha qualquer, são realmente pneus sem câmara que encontramos nesse carro. Temos retrovisores aqui redondos e os vidros que abrem no estilo do 2 cavalos. Isso é uma das coisas legais que podemos encontrar nesse carro ao dirigir com os vidros abertos. Porque quando ela está no ponto mais alto, a gente pode realmente deixá-la paralela direto ao vidro. Isso a deixa na vertical em relação ao chão. Depois podemos fechar quando ela estiver lá em cima. A gente tem a impressão de que é uma coisinha meio imantada. E na verdade é só porque ela encaixa aqui com essas bolinhas, o que faz com que não caia assim, por exemplo, quando está ventando, a gente pode fechar bem aqui. A polícia aqui tem uma das Tucson, a polícia do Toqué, eles são bons, hein? Pequenos refletores aqui que também vão ser úteis. Quando a porta está aberta, para que as pessoas possam ver que está aberta caso alguém venha do outro lado, no nível dessas portas. Como mencionado, nessa versão está fechado. Esse é o pequeno pacote de cores que poderemos adicionar quando recebermos o carro. E uma coisa para saber é que as portas desse lado aqui, vão abrir para a frente e vão se abrir desse lado aqui. Porque essas mesmas portas eles inverteram. O teto, por sua vez, é específico. Podemos ver que ali, isso sobe. E como podemos reconhecer a frente e a traseira de um carro? Os retrovisores e a parte elevada permitem colocar o carro um pouco mais à frente. Além disso, os amortecedores traseiros e dianteiros são diferentes, porque quando sentamos, ficamos mais ou menos nesse nível. Puf, isso passa e reequilibra o carro. Esses adesivos farão parte dos que poderemos aplicar. Talvez façamos um breve vídeo explicativo sobre isso com a Citroën. Estou tentando negociar uma olhada rápida no banco traseiro desse carro de 3 lugares. Se você cortar aqui, é a mesma parte que na frente, só que em vez do branco colocaram vermelho. Aqui eu também tenho o meu interior e isso pode ser tanto a frente quanto a traseira. Reconhecemos a parte de trás devido à parte saliente que se destaca. Podemos ter um aerofólio nas versões Buggy, então esse vidro traseiro aqui é algo bem simples.
O legal é que, sentando com a cabeça nessa altura, ao olhar para trás, dá para saber de imediato o que está acontecendo. Infelizmente, como a frente e a traseira são iguais, não temos porta-malas, então teremos que guardar tudo dentro do veículo. Isso eu mostro para vocês daqui a pouco. O logo da Citroën. Aqui, o amiguinho, ela também tem. É igual na frente e atrás, a única diferença é a parte de cima. E teria as placas assim. Se eu escondesse a frente e a traseira disso, seria praticamente a mesma coisa. Vou levar vocês para dar uma volta no carro para descobrirmos ele um pouco melhor. E é verdade que eu acho que assim que tem um pouco de dinamismo e a gente vê algo se movendo, isso permite perceber melhor as formas e tudo mais. Sinceramente, com esses pequenos arcos das rodas e todos os contrastes de luz. Bem, ela tem um lado bacana, sabe? Eu acho que a antiga talvez fosse um pouco mais arredondada, né? Essa aqui ela ganha formas, se destaca um pouco mais. E dá pra ver mesmo que a traseira realmente se parece com a dianteira. É simplesmente fazer ela andar de ré, e parece a mesma coisa. Se não me engano, os vidros são praticamente os mesmos. Acho que eles colocam os 4 iguais em todos os lugares. E a porta, como eu disse pra vocês, essa cara aqui abre do outro lado, né? Então quando eu aperto aqui, pronto, eu abro desse jeito, então o lado do motorista. O que é ótimo é que temos grandes espaços de armazenamento diretamente nas portas, que não teremos na versão AmiBuggy, a abertura das janelas. Então eu aperto aqui e depois levanto, e aí com as bolinhas. Como eu disse, elas se encaixam diretamente nos buracos aqui, e isso permite que, por exemplo, eu levante aqui e pronto, ela se encaixa. E então, nesse momento, a peça está bem presa, quer dizer, não parafusada, mas está bem travada. E isso faz com que ela não se mova. Por dentro, temos essa lingueta para puxar, escolhemos o pacote verde, que também faz parte, eu acho. Pode incluir acessórios para montar, como os tapetes de proteção verdes, já que é o pacote nessa cor. Temos 2 assentos. A vantagem do assento do motorista é que ele é ajustável para frente. Podemos ver, como em todos os carros, o trilho aqui, onde podemos avançar e recuar. O assento do passageiro, por outro lado, será fixo e não vai se mover. Quando eu venho me sentar aqui dentro, sim, e uma coisinha para saber, veja agora, há um pequeno espaço de armazenamento. Aqui atrás, a gente diz atrás do assento do motorista para poder guardar um pouquinho. Se a gente avançar o banco pelo lado do motorista, vai dar para guardar algumas coisinhas. Pronto, e agora estou ao volante. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de lente. Para colocar uma grande angular, isso vai permitir ter uma visão melhor. Dessa vez eu volto com a grande angular e vai ficar mais legal. Então, eu puxo a minha alavanca aqui, e então para abrir a porta, essa alça aqui que destrava para mim, e eu empurro para frente. Então pronto, eu vou retirar. Direita, como é invertido, eu não tenho a alça ali, eu tenho ela aqui. Ele vai abrir a porta assim depois, então eu puxo assim, isso é algo bem original, vou recuar totalmente. E é assim que fica quando você é o motorista de um AMI, olha, isso. Esse ponto de vista aí é realmente muito interessante. Eu ligo o carro está pronto. Então desse jeito desligado, eu viro a chave. Então a gente só tem uma chave. Uma bem padrão mesmo, com Citroën escrito em cima. Acabei de inserir aqui, pronto, com o Neyman. Ok, aqui temos todas as indicações, como em um carro, e eu ligo. E assim que ouvimos o bip, é porque ela está pronta, ela escreve pronto diretamente aqui. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Então, esse visor pequeno é ótimo, ele é bem transparente, mesmo quando está levantado, e eu posso abaixá-lo de novo e fechar. Ainda podemos ver as partes do chassi do teto, né, que são as barras diretamente do chassi. A gente pode ver aqui realmente toda a estrutura de reforço, né, um pouco por toda a parte também, ali nas soldas e tudo mais. Na traseira, há mudanças, como as fixações do cinto nas partes reforçadas. Os bancos, então 2 bancos de plástico, com encosto de cabeça também de plástico. A gente só tem umas pequenas partes acolchoadas aqui na região das costas e do assento, então é bem leve. Não é a coisa mais confortável, mas como não é um carro para fazer uma viagem de Paris a Marselha, isso não vai incomodar. Pequeno espaço para pegar alguma coisinha e, como eu disse, a gente tem um pouco de espaço atrás para guardar bolsas ou outras coisas. A gente tem as redes, então, de cada lado do carro, então a esquerda e a direita desse lado aqui, o lado esquerdo do motorista. E ali também a gente tem esse espaço onde dá para colocar uma mala de mão. Tenho minha mochila grande de trilha que cabe quando a retiro. Aqui dá para ver que tem o pequeno logo direto, posso colocá-lo aqui. E eu também tenho um negócio aqui com a redinha que faz com que não venha para o meu pedal do acelerador. Também tenho um negócio para bolsas, mochilinhas escolares e outras coisas. Vou poder prender aqui. Esse é o kit que também está incluso. Podemos prender com a caixa de som bem aqui. Tudo isso. E isso aqui é de plástico, né? Um pouco flexível. E aqui a gente pode ver.
Aqui temos um pequeno compartimento para documentos e outras coisas. Desse lado você pode colocar seu smartphone ou o que quiser. E esse jeito Lego, isso é mais pelo estilo, mas ainda assim dá para ter um pequeno compartimento de armazenamento bem aqui. Aqui a gente ainda tem o desembaçador na frente, caso faça frio no inverno e tal, com o desembaçador que a gente vai encontrar aqui. Então isso quer dizer que com o aquecedor eu aperto. Acho que vocês não conseguem ouvir. Pronto. Depois, na ventilação, se eu pressionar apenas aqui, sairá ar frio. Se eu colocar o desembaçador. Esse aqui também vai ser o aquecedor. Uma porta USB aqui para carregar o celular. E isso aqui é a alavanca de câmbio. Então drive é para avançar. Neutro é para colocar no ponto morto e ré é bem aqui. Depois temos um freio de mão de verdade. No neutro basta puxá-lo para colocar o carro no modo estacionamento. O motor não possui um modo estacionamento integrado para simplificar ao máximo seu funcionamento. Isso aqui é o suporte de celular dele que a gente pode colocar bem aqui, pronto, e aqui. Então, estou com meu celular. E eles pensaram em colocar um furinho embaixo, porque o fio vai poder passar por baixo. Eu posso passar um fio que desce até lá embaixo para poder colocar meu celular ali e deixá-lo apoiado depois que ele estiver lá. Pronto, então vocês podem ver, ele está apoiado desse jeito. Minha tela com as informações necessárias, a bateria, quantos quilômetros ainda posso rodar. O carro está novinho, tem apenas 68 quilômetros no velocímetro. E para saber se estou no neutro, coloco em drive com o pé no freio, depois em ré. E a ré? E você ouviu? Ele tem o seu pequeno bip específico, então neutro, para eu parar de novo. É assim que funciona. O volante é assim, então temos uma pequena parte achatada embaixo. Sem direção assistida, mas é bem fácil de manobrar mesmo parado. O novo logo da Citroën também está bem aqui fazendo a diferença. Depois desse lado aqui, encontramos o limpador de para-brisa, então aqui eu posso colocar no modo intermediário, ou seja, de vez em quando, ou intermitente, como podemos dizer. Além disso, a velocidade é lenta, não tem opção rápida, né? Não é possível ir mais rápido que isso. E depois, se eu puxar, eu tenho no meu limpador de para-brisa, diretamente no limpador, como nos carros de luxo, quase o bico para o líquido do limpador. Enfim, é assim que parece. E na parte de cima, esse teto de vidro grande que você pode ver, e para mim, acima da minha cabeça, é uma parte de plástico. Então é isso. Então aqui, Nicolas, dentro desse carro. O que você acha desse pequeno Citroën Ami dessa nova versão? Bom, por dentro, dá para ver que não tem muita evolução. Me parece que antes isso ficava bem aqui. O fato de estar no painel agora eu acho bem mais prático. O freio, ainda não dá para colocar um passageiro pequeno. Enfim, vamos testar esse carro, ver como ele se sai na estrada e ver se ainda é tão divertido assim. Vamos lá, já que tenho uma amiga Bug aqui, vou apresentá-la rapidamente para vocês. Uma curiosidade é que temos isso aqui com a amiga Bug. Eles a chamaram de Andy por causa de André Citroën, o criador na época. Ainda temos a bolsinha aqui no volante. As portas deles, então podemos colocar lonas no lugar disso, se chover, e o teto solar. Agora ele é mais prático, então podemos usar velcros e outros recursos. No interior há um pequeno zíper que permite abrir e enrolar até aqui. Por dentro, os bancos também são os mesmos, e temos pacotes de cores, o freio de mão é o mesmo, tudo isso. Depois, desde então, a novidade do Bug, na época, então agora os controles ficam bem aqui. Um detalhe, é que temos o Bug desse lado aqui e as rodas douradas. Ele também segue o mesmo estilo das versões normais. E ele, por outro lado, tem direito ao seu pequeno aerofólio, que a gente até poderia adicionar se quiser, se tiver capacidade para isso. Então aqui, eu tenho minha versão, que estou mostrando para vocês, então dá para ver as diferenças. Por fora é isso, mas o que muda mesmo são as portas e alguns adesivos pequenos também. Aqui não tem, mas aqui tem, por exemplo. Essas são algumas das diferenças notáveis. Depois encontramos as pequenas ranhuras desse lado. O painel é o mesmo, tudo é igual. Enfim, aqui está a versão Bug, que traz um toque especial. Eu ainda acho ele um pouco mais divertido do que essa versão, que parece um pouco mais clássica. Também dá para ver pela cor do logotipo. Então, se eu não estiver falando besteira, sim, todos os bugs são assim. Mas será que eles são realmente todos da mesma cor? E a gente encontra os mesmos para-choques, só muda mesmo a lateral e a parte de cima. Amigos, vamos lá a bordo desse pequeno Ami. Vou fechar meu vidrinho aqui, isso sempre me faz rir muito, e minha direçãozinha. Pronto. Agora a gente tem o P, nosso drive bem aqui, e o estacionamento é só esse freio de mão. Só precisa lembrar de colocar direto no ponto morto também. Bom, o legalzinho desse carro é principalmente a sua manobrabilidade. Aqui eu passei para o drive. Se não estou falando besteira, eu tinha que girar a chave até o final. Então, dessa vez drive e agora foi.
Pisca de farol. Ah, não, isso não é pisca de farol, isso não é pisca de farol. Bom dia, boa jornada. Então, estou aqui com minha namorada e bem aqui estamos com um pequeno grupo de jovens também para se divertir. Alguns escolheram a versão bug, eu preferi essa versão fechada porque hoje, em Touquet, está realmente bem frio. Vamos lá. Claramente, amigo, né, ainda é o carro mais divertido que existe, né, em termos de carro pequeno, assim. Com essa abertura, precisamos levantar assim. Pronto. O pedal do freio, meu pequeno bilhete, porque eu tenho um porta-luvas pequeno bem aqui. Pronto, para não perder o bilhete. Clac, clac. E eu fecho de novo, porque hoje, como eu disse, está ventando muito, muito mesmo. A coisa mais legal é que aqui, por exemplo, tem uma mini rotatória. E olha só, a primeira coisa que eu posso fazer, mas antes, é ligar a seta. Claro, a gente respeita o código de trânsito e dá a volta nessa pequena rotatória. E como podem ver, dou a volta muito facilmente. Então, realmente é o carro mais prático para dirigir na cidade. O espaço é muito pequeno, mas mesmo com muita gente e um carro chegando, sei que dá para passar. Na verdade, não atrapalho ninguém e consigo me enfiar em qualquer lugar. Ah, então é isso. Jovens têm a vantagem de poder ter esse carrinho super prático e principalmente ficar quentinho. Eu teria vindo de scooter hoje, mas admito que teria ficado um pouquinho decepcionado. Talvez colocar o microfone um pouquinho mais alto aqui para vocês me ouvirem bem. Não se mexam, assim ele não vai ficar muito baixo. Então, as vantagens desse amigo é que ele é pequeno, é que a gente fica quentinho. Então, por outro lado, ainda bem que hoje não está um sol forte, porque senão realmente faz muito, muito calor dentro do carro. Podemos ver devido à parte envidraçada. Caso precise, uma dica minha. Compre uma película ultravioleta. Isso pode ajudar a diminuir um pouco o calor dentro do carro e vai deixar o carro ainda mais agradável. O engraçado é que aqui estou andando a 20 ou 25 e na verdade não tenho vontade de andar mais rápido com esse carro. Pronto, seta, vou virar. Aqui na verdade não sinto essa necessidade de pensar, tipo, vontade. Eu preciso andar a 45 porque na verdade a 25 eu estou bem, na verdade. Estou passeando, tem um pouco de som e tal, a gente ouve os motores e tudo mais, é até bem firme, mas enfim, não é um carro feito para andar a 150 na rodovia ou algo assim. A gente tem bancos com um pouco de espuma, ainda assim, e um pouco no encosto, mas continua sendo bem duro. Mas, como eu disse, pelo menos você está protegido no carro. Você tem um pequeno casulo, pode ouvir música na sua caixinha de som portátil e tudo mais. Você tem seu próprio ambiente ali. Agora estou em Alto Q, não conheço nada aqui, vou explorar. Primeira vez aqui, tentarei evitar de qualquer forma. O pedal do freio é bem duro, então quando a gente vai frear, tem que apertar com bastante força. Por outro lado, a gente tem uma boa sensação e ele freia muito bem. Nas rotatórias, dá pra ver que mesmo se eu estiver andando rápido, o carro tem uma boa estabilidade. Mas, na verdade, o que mais vai me limitar é o banco, que faz com que eu deslize bem rápido. Então, não vou querer andar muito rápido nas rotatórias. Caso contrário, será mais difícil me segurar no carro quando eu for mais rápido, já que o veículo não possui controle eletrônico de estabilidade nem recursos semelhantes. Dá pra ver que ainda assim segura até que bem, tem que testar em todas as condições. Vocês me conhecem, né? Bora acelerar aqui e passar por ali, e isso é bem interessante. A estabilidade dele continua ótima, permitindo uma direção dinâmica, mesmo sem ir muito rápido. Temos a impressão de estar em alta velocidade, mesmo sem estar. E justamente eu acho que para um jovem isso é bem legal, né? E até para um grande garoto como eu, Nicolas, 35 anos, eu acho isso bem divertido e até prático. Outra coisa, muito prática. Espera aí, eu ainda não tentei achar isso. Por exemplo, vai ser na casa do Christian, mas vou mostrar só para demonstrar. Aqui uma vaguinha, eu ligo a seta. Não, na verdade nem é uma vaga de verdade. Eu olho ao meu redor, tenho uma visão completa. 360... Isso, o barulho muda um pouco quando eu engato a marcha. E o bom é que eu vejo direto e já giro o volante. E na verdade, de verdade mesmo, em alguns lugares eu quase consigo estacionar assim, mas aqui não é esse o objetivo. Drive... Pronto, vira muito bem e marcha ré e eu sei exatamente onde parar porque vou ver assim.
Na verdade, ali mal havia espaço para um carro pequeno, mas isso é o lado prático do cotidiano. Pronto, vamos lá, vamos de novo. Lembre-se de ligar a seta mesmo sem carteira de motorista. Estamos na estrada, então fazemos tudo certo. Isso vai acostumar vocês, principalmente os mais jovens, a serem motoristas responsáveis no futuro. Isso é bem legal. E, como vocês podem ver, até agora eu nem precisei, no centro da cidade, pensar em chegar a 45 km por hora. Mas você me conhece? Para quem conhece o canal, é claro que vamos testar a velocidade máxima. Além disso, com o vento forte a favor, talvez consigamos acelerar bastante. A gente toma cuidado, é claro, prioridade para a direita e assim por diante. Vamos lá, vou acelerar um pouco mais, está andando um pouco melhor. Aqui, chego a 40 e agora já estou a 45 e sinto que está limitando, já preciso frear. E a direita, de verdade. É muito mais agradável ter esse tipo de veículo para poder se locomover, principalmente quando se é jovem. A vantagem é que dois podem ir juntos, pode ser prático para fazer compras no centro da cidade, por exemplo. Por ser um carro elétrico, geralmente não se paga estacionamento, entre outras pequenas vantagens. Na verdade, acho isso bem legal mesmo para adultos, né? Se estiver calor, eu aperto aqui, abro um pouquinho, aqui, lombada grande. Do lado não faz barulho quando estou parado sem vibrações. É bem legal, com um pouco de música, assim, é bem bacana, é bem pequeno, passa por qualquer lugar. Ainda assim é muito prático, né? Tem um pouco de suspensão que garante um mínimo de conforto. E o principal é a praticidade, dá para ir em qualquer lugar, é leve e é prático. No geral a gente faz uns 60 km com o tanque cheio. Pode fazer um pouco mais, dependendo das condições, mas na verdade isso permite se locomover no dia a dia com baixo custo. E principalmente, mas se não temos carteira de motorista, é prático, né? Evita pegar transporte público. Na verdade tem uns, como é que chama? Aluguéis bem interessantes. Naquela época tinha Rosalis e agora tem os pequenos Amibug. Na verdade, seria bem interessante e fácil, já que fazemos muito menos esporte do que antes. Eu sou mais a favor de, se a gente puder, a gente pega uma bicicleta, ainda faz bastante força, acelera bem, opa, aí. E aí eu acelero de novo com tudo com o vento. A janelinha permite que eu coloque o braço para fora, é bem tranquilo. E aí eu tô a 45, minha velocidade máxima. Aos 45, dá para ouvir um pouco o barulho do motor, mas não incomoda. A partir do momento que a estrada fica mais lisa, posso fechar minha janela. O que é isso? Eu não conhecia esse carro. 45 quilômetros. Para a cidade, mais do que suficiente. Então, realmente, se você precisar ir de vila em vila por estradinhas a 80 por hora, talvez demore um pouco mais. Vejamos o tempo passar mais lentamente. Mas a partir do momento em que ficamos na cidade, assim, em uma zona urbana, isso não é muito perceptível, porque ainda assim a paisagem vai passando. E na verdade, isso já faz o trabalho mais do que o suficiente. Rodovia A16. Não, a gente não vai fazer isso, não vamos até lá. Eu gosto, não sei vocês, mas eu acho isso super divertido, ainda mais com todo esse espaço. A sensação é de estar em uma grande minivan e o para-brisa distante torna isso engraçado. Além disso, temos essa grande parte para o sol, mas é uma pena que não haja nada para bloqueá-lo, caso estejamos sob sol forte. Deve haver vários acessórios. Podemos colocar essas coisas em pequenos clipes aqui. O que vocês acham desse Citroën Ami? A propósito, fiquem à vontade para comentar suas idades. Eu acho isso super interessante. De saber, vocês são os pais que vão comprar esse carro para os filhos, ou vocês fazem parte dos filhos que vão mostrar esse carro para os pais? Não, mas olha, pai e mãe, é muito legal isso que o Nico está mostrando. De verdade, eu com 14 anos teria sonhado em ter isso. Então, chegando no ensino médio ou no fundamental, eu já nem sei mais que idade a gente tem quando está no fundamental. Eu acho que cheguei ao ensino médio com 14 anos. Eu devia fazer o vestibular com uns 17 anos, que durava 3 anos. O vestibular mudou, tenho um diploma de Ciências e Tecnologias Industriais em Engenharia Mecânica, que provavelmente nem existe mais. E eu teria sonhado em ter isso. Eu tinha um amigo sortudo por ter um carro que não exigia carteira. Em todo o meu colégio, apenas um aluno possuía um carro assim na época.
Imagina só, era uma loucura ter isso. E era porque o pai dele tinha muito dinheiro. E isso custava extremamente caro, enquanto agora ficou muito mais acessível. E não vou mentir, ainda é um privilégio poder passear lá dentro. Isso também permite que os pais digam: "Ah, vou fazer uma compra. Querem voltar mais tarde?" Você fica mais seguro e ainda tem seu próprio veículo pessoal. E olha, se eu tivesse isso, admito que teria marcado uns encontros e isso teria sido uma loucura. Aí era chique, sabe? Tipo, eu te levo como amigo. Bom, mas eu na época tinha uma Deb, tive a sorte de ter uma Deb GPR Racing. Não sei se ainda existe. Era 50 com câmbio, a mais insana, com o escapamento embaixo do banco e tudo. Eu estava muito, muito feliz. Admito que ainda preferia minha Deb por um pequeno motivo. Dava para destravar ela. E eu chegava a 107 km por hora. Com 15 anos era uma loucura. Aquela lá era limitada a 45. Não poderemos ir mais rápido. Talvez a gente consiga pegar 50, 51 na descida, mas pelo menos eu estou quentinho. Tenho música, não admito que isso é muito bom, mas não dá para escapar dos engarrafamentos. Por exemplo, se você está nas grandes cidades, com a scooter dá para se enfiar no trânsito, o que é uma vantagem. A vantagem dessa é que dá para usar o ano todo, incluindo no inverno. No frio dá para fazer compras, guardar coisas e tem espaço para os pés. Enfim, isso faz mesmo a diferença. Bom, então, sobre o sistema de posicionamento global, preciso colocar o sistema de posicionamento global aqui de novo. Confesso que me perdi totalmente, fui para qualquer lugar que eu queria ir. Estamos começando a ter alguns raios de sol. Aliás, para você que está assistindo esse vídeo, não hesite em me dizer sua idade e onde você está na França. Porque eu sei que tem regiões onde o AME vende muito. Um Ferrari, isso também é demais. Naquela época ainda precisava de carteira de motorista. E a região da França, onde a Citroën mais vendeu, foi a região norte. Acho que talvez seja por isso que colocaram a gente aqui. E olha, mesmo nesses pequenos retornos é muito engraçado. Não dá para fazer drift, teria sido divertido, mas pelo menos temos um freio de mão. Isso também é o lado engraçado desse carro, dá para se divertir um pouco, ainda tem um lado divertido. Não deveria falar isso para os pais e crianças, mas sempre dá para se divertir um pouco. Tem que ir por estradas de terra, mas tem jeitos de... Isso pode ser o lado engraçado. Bom, vocês conhecem o canal e o legal é que isso eu posso fazer realmente em qualquer lugar. Partimos do ponto de parada. Normalmente de 0 a 100, mas aqui faremos de 0 a 45. Prontos? 1, 2, 3, decola bem. 15, 16, 21, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45. E aí, isso vai ser aos 45. Tá indo bem, dá pra ver que é bem reativo. Se não tiver ninguém atrás de mim, vou frear forte. Faz 46 meses, 46. Estamos aqui, tem uma rotatória. Vamos fazer uma freada forte na rotatória. Não tem ninguém atrás, então de 45 a 0. Vamos lá. Faixa de pedestre para super rápido e ainda assim nem forcei. A freada mais forte que eu consegui, acho que poderia ter feito melhor. Fiquem aí, vamos ali, tem uma área pequena onde não tem ninguém aqui e vamos refazer isso. Acelerei tudo a 45, vou fazer um 45-0, de verdade. Frenagem de emergência no seco. Então não tem ABS nesse carro, mas dá para sentir que aqui pelo menos enquanto não estiver molhado. Ainda freia até que bem e eu me sinto bastante seguro. Se eu frear muito forte, volto para 45. Ali, por exemplo, tem um pare. Pronto, né? Então a gente para, mas como não estava muito rápido, estamos a 45, dá para sentir que trava um pouco as rodas. Sem ABS, programa eletrônico de estabilidade, etc. Só precisa tomar cuidado na chuva, mas fora isso, para quase todas as condições é muito bom. Como é leve, faz perfeitamente o trabalho. O assento é bem firme. Então, eu admito que muitas vezes, quando somos jovens, não somos muito corpulentos, nem necessariamente muito altos. Mesmo que os jovens de hoje em dia estejam começando a ter o tamanho de jogadores de basquete, aqui é um pouco firme. E se você for mais corpulento do que eu, admito que talvez você fique um pouco para fora. Aqui é muito bonito, viu? Eu não sei, não, ainda não é o mar aqui, é um pedacinho de verde em Letuque muito legal. Vemos alguns jovens na frente do modelo antigo Citroën Ami,
que vendeu bem com mais de 80 mil exemplares. E claramente é realmente um carro muito bom e em dupla claque e passa. Yahoo! Na verdade, eu acho que esse é o carro mais divertido do mercado. Então, a gente não tem o conforto de alguns carros, agora que eles viraram quase carros sem carteira de luxo. A gente tem ar-condicionado, tem realmente todas as opções, telas com sistema de posicionamento global, CarPlay integrado, Android Auto e etc. Eles quiseram deixar isso ainda bem básico e bem simples, e sinceramente, para mim isso não é ruim não. Cumpre muito bem o papel, não precisa de mais. Se quiser mais, há outras marcas de carro que oferecem isso. Vou confessar que nunca fiz, vejo eles com bastante frequência nos salões e tal, fiquem à vontade para me dizer se vocês têm interesse, mas para mim essa aqui é a que tem o lado mais divertido e tudo mais. Depois, no mesmo grupo tem o Fiat Topolino que está saindo e tem o Roque, acho que é da Opel, então não tenho certeza se teremos ele na França. Eu sei que na Alemanha vende muito porque Opel é uma marca alemã de origem, mas o Topolino também parece legal. Vou fazer outro vídeo para vocês sobre o AMI Bug, porque a versão Bug também é muito legal. Pronto, será que aqui a gente pode ir até o final? Não dá para ir até o final e está me dizendo que é lá no final? Provavelmente vai ter que estacionar aqui, eu acho, mas mesmo assim, bom, para estacionar é bem fácil, é tudo pequeno e tudo bonitinho, mas é isso. Os carros que não exigem carteira de motorista são interessantes para adultos que a perderam ou optaram por não tirá-la. E para os jovens, para justamente ter um carro sem precisar da carteira, sendo bem jovem a partir dos 14 anos. E isso, eu confesso para vocês que é bem legal. Ah, cheguei até o final. Ah, tem um senhor que lá tá explicando pra gente. O que eu mais adoro é isso. São as meias voltas realmente no lugar. Ele gira mesmo parado. Uma coisinha pra saber é que se você parar, não mexa no freio nem nada disso. Tem um bipzinho, tipo no hospital, pra te avisar. Não esquece, você não está no freio nem nada disso. Mesmo se eu soltar e estiver no D, ainda posso acelerar. Porque eu posso acelerar? Estou com o freio de mão puxado, então não posso esquecer disso, já que o carro tem tração dianteira. Mas, por outro lado, o que é uma pena para os jovens, vamos sentir, o carro abaixa e tem algo anormal. Será que isso pode ser divertido? Adoro esse ponto de vista. Coisa tipo Mario Kart, é muito engraçado, então aqui eu estou em um caminhozinho, está bem ruim. Ainda bem que tem uma pequena suspensão para garantir que seja minimamente confortável. E as meia voltas, isso sim, é muito legal. Cuidado com a mochila. Mas dá para se divertir. É verdade que colocar um freio de mão desse jeito é bem engraçado. Além disso, ainda sou bem veloz. Cuidado nas curvas para evitar besteiras, posso desacelerar. E aí... Adoro o Nicolas, um grande garoto. Isso normalmente não é o mais recomendado de se fazer com esse carro, mas dá para fazer. Somos jovens e bobos, então na verdade não corremos muito risco fazendo isso. É bem engraçado, o carro segura bem na pista. Aqui é possível ver cascalhos e outros elementos. Na verdade a gente não corre muito risco, mas ainda assim dá para se divertir bastante. Aquela parte divertida, todo mundo já fez com as bicicletas puxando o freio de mão. Quer dizer, não o freio de mão, mas aquelas pequenas derrapadas e tudo mais. Sempre fui assim, sinceramente. Beleza, vou parar com as besteiras. Opa, não, estou brincando. Até quanto a gente pode ir de ré, na sua opinião? Não, eu esqueci, é limitado a 13 km por hora. Bom, por outro lado, eu posso realmente ver o que está acontecendo atrás muito facilmente. E isso é bem legal, porque a visão traseira sou eu que faço. E aí, se eu quiser fazer meia volta, aí também virava tão bem. Posso realizar manobras extremamente precisas. Enfim, não, dá pra passar aí ou não, dá pra passar não, mas é muito incrível. Na verdade, é muito estiloso mesmo, eu tô indo. O carro tinha mais ou menos 60 km, acho que tinha 58 km, era novinho em folha. Vou tentar dar uma voltinha assim, até daqui a pouco para o debriefing. Bom, então, no final das contas, o que achamos desse novo Citroën Ami? Bom, na verdade não teve muita evolução, é a mesma de antes, só foi reestilizada.
Um pouco de design nas rodas, na frente, na traseira, né? Um pouco de decoração extra. Enfim, ela mantém as mesmas especificações de antes. Bateria, motores e desempenho de 45 km por hora. Aliás, para recarregar. Eu não mostrei para vocês, mas estava lá. Eles ainda não colocaram um enrolador, o que é chato. Bom, você tem a tomada grande para poder recarregar direto em casa, na garagem, na cafeteira. Você coloca uma extensãozinha, 1800 watts. Enfim, vai funcionar bem e o ótimo é que dá para fechar a porta por cima, porque pensaram em fazer o cabo passar por aqui. De qualquer forma, é tudo plástico, vai funcionar. Mas vou confessar para vocês que um enroladorzinho... Bom, eu preferiria pagar 20 euros a mais no carro e ter um enrolador aqui. Porque assim, guardar desse jeito... Quando chove dá para fazer de dentro do carro, mas tem que deixar a porta aberta. Isso talvez seja o detalhe que eu gostaria de ter. Lá, vocês veem, ainda é um pouco trabalhoso. Bom, depois a gente não recarrega todo dia, mas é isso. Aliás, se você tem um Citroën Ami, você vai mudar para esse novo? Se você tivesse um Citroën Ami, quantos quilômetros você faria por dia ou por semana com ele? Seria interessante saber se a autonomia, no final das contas, era útil. É um pouco complicado, justo ou mais que suficiente? Frequentemente, moramos perto da escola ou, como adultos, andamos mais pela cidade. Fazer 60 km por dia na cidade é muito raro, especialmente a 45 km por hora. Avise-me se precisar. Enfim, novo facelift. Continua sendo tão divertido e muito bom quanto antes essa versão buggy. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre ela para vocês. Em Letuque estará um pouco mais quente que hoje. Se você gostou desse pequeno vídeo, não hesite em se inscrever. E então, eu digo até breve para um próximo vídeo. Tchau, tchau!